aqui com o Matheus e hoje nós vamos mostrar a resenha de um livro que o aluno Matheus leu. Boa tarde, meu nome é Matheus Monteiro, aluno da Unidade Escolar Professor Antônio Alves de Souza, daqui do povoado de São Domingos, município de Cidelândia. E o livro que eu tenho a falar da resenha hoje é esse livro aqui, ó, A Árvore e os Três Caminhos, o título dele, da autora Janaína Topitaco, de 342 páginas, tá? Este livro. De início, a gente já percebe, né, que é um livro que tem ilustrações gráficas de imagens muito bem nítidas e detalhadas. A gente percebe que tanto na capa como nas imagens dentro do texto, né, também as imagens são bem detalhadas e bem nítidas para o leitor compreender melhor através dos textos e das imagens que se passam na história. Esse livro ele tem a indicação de sexto a nono ano. Se você não está dentro dessas séries, também eu aconselho, porque é um livro que, de minha opinião própria, eu muito super aconselho esse livro para quem gosta de livros que contêm romance, aventura e fantasia. Aqui na contracapa dele, nessa contracapa do livro, aqui ele especifica que este livro aqui, ele trata na história dele de romance, aventura e fantasia. Então ele fala sobre isso. É tanto que aqui, se você for analisar, tem uma frase, eu vou até falar aqui: e haja o que houver, siga em frente e não pare de andar jamais. Gente, quando você terminar de ler esse livro aqui, você vai entender que essa frase que tem aqui na contracapa, ela faz uma reflexão muito grande relacionada à história que esse livro passa. Porque esse livro passa uma história de uma aventura, e cuja qual essa aventura não houve, né, o ato de desistir. Teve a persistência, a luta, a coragem, mas não houve a desistência em hipótese alguma, foi sempre a persistência. Então, essa frase ela se remete muito a isso, a não parar. Esses personagens não pararam nessa aventura nunca, eles sempre batalharam e persistiram. Então, isso ele traz uma reflexão muito grande seguindo a esse conceito, tá? A gente interpreta isso como um modelo filosófico, a filosofia. Eu, no meu ponto de vista, digo que a filosofia de vida e a filosofia, né, que a gente aprende das lições da vida, ela é contida nisso. Ponta a ponta. Então, eu vou falar agora, começar a falar para vocês sobre a introdução do livro, a história, do que se trata desse livro. Bom, esse livro, A Árvore e os Três Caminhos, ele fala sobre a história de uma criança de 5 anos, cujo seu nome é Sofia, que sempre passa as férias escolares na casa de seu avô, Nicolau. E certa vez ela foi passar as férias na casa de seu avô. Chegando lá, Sofia, ela encontra, né, o seu avô Nicolau, abraça ele, fica muito impressionada porque na casa de seu avô, né, tem uma paisagem muito bonita, que ela gosta muito, as árvores verdes ao redor da casa, as flores, a casa antiga, aquela casa de madeira, né, cheia de livros antigos. Ela fica muito feliz. Ela gosta muito do seu avô Nicolau, porque ela se diverte com ele. Ele conta histórias para ela de um jeito que, segundo ela, nem seus pais, né, contam daquele jeito. Então ela desenvolveu com ele um laço muito grande, né, de intimidade e de ser um relacionamento, né, entre neto e avô, né, muito grande. E aí, certa vez, ela lá passando as férias na casa do seu avô Nicolau, ela percebeu que seu avô estava doente, né? Houve um momento de Nicolau estar doente, e aí passa um bom tempo na sua cama, e ela percebe que daquela casa agora perdeu a alegria, porque para ela a alegria que continha naquela casa era de seu avô Nicolau, mas ao momento que ele fica doente, ela percebeu que perdeu aquela grande alegria que tinha ali. E aí, andando pelos cômodos da casa, ela percebeu que tinha uma pequena porta perto de um cômodo, e essa pequena porta, ela viu as luzes saindo de algumas frechas que tinham nela. E aí ela, com curiosidade, decide ver, saber o que tem lá dentro. Mas para isso ela viu que no buraquinho que tinha da porta de colocar a chave, ela percebeu que era bem grande.
Então ela analisou onde acharia uma chave para abrir aquela porta. Chegou um momento na qual ela andou pela casa toda até certo momento que ela conseguiu achar. Eles novamente, pela segunda vez, aliás, terceira, eles vão novamente para outro mundo mágico, que é o Santuário Verde. Chegando lá, ela e o Dimitri, eles se deparam com um lugar quase parecido com o do primeiro, que eles caminham, só que é um lugar montanhoso que não tinha nada. Eles passaram um bom tempo conversando, até que chega um momento que eles sentam uma pedra assim, que tinha naquele solo rochoso, mas de repente a pedra se mexe, ele sai de lá e ele descobriu que aquilo dali era um ser mágico, né, que informa para eles que para eles chegarem ao destino na qual eles estavam ali, eles tinham que passar pelas provas. Eram necessários eles passarem por essas provas para chegarem ao final. E ela, naquele momento, eles iam ter que responder pela primeira prova para passar. Ela fez para ele algumas perguntas desse ser, para eles responderem. E eles conseguiram responder essas perguntas de forma certa. Quando, do nada, surge uma grande floresta bem densa ao redor deles e um caminho no meio. E o ser, ele orienta eles a seguirem aquela trilha até chegar ao seu destino, até o final. Então, nitidamente, eles vão seguir aquele caminho. De primeiro ponto de vista, eles já começam a se deparar com questões como a sede e a fome. E isso é uma questão da segunda prova que eles tinham que saber passar. Como encontrar água para eles beberem naquela jornada. Então, eles se deparam com um grande lago, né, já bem longe lá no início, mas aquele lago, a água dele não era potável. Então, para eles beberem aquela água, né, eles tinham que passar por uma prova. Ao se aproximarem do lago, uma grande entidade, né, uma guardiã daquele lago aparece e fala para eles beberem aquela água, é necessário que eles tomem da mão dela o cálice, e com aquele cálice eles poderiam beber aquela água sem que morressem, porque se eles bebessem a água sem aquele cálice, eles iriam morrer, porque aquela água não era potável, não era uma água boa. E aí, ao longo de uma grande batalha, eles conseguem tomar o cálice da mão daquela guardiã, até porque eles não poderiam entrar na água. Se eles entrassem na água, eles morreriam, porque a água parecia ser uma água ácida. Mas eles conseguem tomar o cálice da mão dela e conseguem encher ele de água e beber. Mas eles percebem que ao momento que eles encheram ele de água, ele nunca mais seca. Então não precisaria eles encherem novamente. Eles beberam a água e ainda tinha água. Sempre aparecia água, o cálice não secava. Era como se fosse infinito. Ao momento disso eles ficaram muito contentes. Então prosseguiram a caminhada, a jornada. Aí chega um certo momento que eles se deparam com a fome. Então eles encontram um bosque mágico que tinha ao lado com fadas. Essas fadas falam para eles que para eles, né, saciarem sua fome, eles teriam que passar por outra prova, que seria achar, de certa forma, a comida, né, que eles poderiam comer, porque não eram todas, né, que estavam lá, que eram as frutas mágicas que tinham naquele bosque, naquela grande floresta. E aí, para eles conseguirem achar a comestível para eles, isso era considerado uma outra prova. Então eles decidem, conversam, pensam, até chegar ao momento de que eles escolhem um tipo daquelas frutas que estavam lá. E após eles consumirem, eles perceberam que aquela que era a certa, porque aquela eles não morreram na hora, e também eles não perderam, o seu companheiro Dimitri também não perdeu seus poderes. Ela se depara com um portão, um grande portão que aparece no final daquele caminho, e aparece um guardião ao lado dele. Ela percebe, do primeiro ponto de vista, que Sofia, ela vê que não tem como ela abrir com aquela chave dela, porque é bem grande a entrada da chave.
dentadura da chave daquele portão pequeno. Então não tem como ela abrir com aquela chave dela. Mas a chave que estava na mão daquela guardiã dava para abrir. A guardiã chega perto deles, fala para eles passarem por ali, eles tinham que passar por um sacrifício. Ela passava, mas Dimitri não passava. E Dimitri tinha que perder seus poderes para Sofia conseguir chegar até lá no seu destino. Chega a certo ponto que eles conversam e tudo, e ela consegue passar. Abre esse portão então do nada, eles conseguem, então ela consegue criar o caminho. Ela chega junto com a guardiã ao seu lado até uma área, porque quando ela chega lá, ela vê que tem um grande palácio, né? E uma grande arquitetura e tudo mais. Ela chega numa área do palácio e ela encontra o seu avô Nicolau. Ele estava todo de branco lá vestido. É um momento muito forte nessa história. E aí ela chega lá, encontra o seu avô, ela dá um abraço nele, né? Fica emocionada, até chora. E pergunta para ele, então, se ele melhorou, então, se ele estava bem, porque ele estava lá. Seu avô tenta falar de uma forma mais, não drástica, né? Ele tenta falar que ele, infelizmente, né, ele irá permanecer naquele mundo mágico, mas ele nunca mais irá para o mundo real, até porque ele faleceu. Então, ele não irá mais aparecer nesse mundo real. Ele sempre irá permanecer agora, né, nesses mundos mágicos. Agora, para finalizar, vou fazer 3 perguntinhas para o Matheus sobre o que ele leu no livro. O que mais chamou sua atenção na história? O que mais me chama a atenção nessa história do livro é essa lição que ele nos ensina. Não desistir de sempre persistir em frente. É uma lição muito valiosa. Me chama muita atenção. Você identifica alguma característica que é semelhante à realidade de que vivemos? Sim. O ato de que, nesse texto, há desafios. E desafios não há apenas em histórias fictícias, mas como também no mundo real, enfrentamos por desafios. Você indica esta leitura para qual público? Eu digo para, aliás, todos os públicos, todas as pessoas, classes, que estiverem interessadas, né, em histórias que contenham aventura, fantasia e romance. Né? Porque é o que nessa história tem. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Façam uma boa leitura do livro e se divirtam. É isso aí, pessoal. Ficamos por aí. É isso aí, pessoal. Façam uma boa leitura e se divirtam. Então, o pássaro abre novamente o portal.